auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Seja meu caminho duro, espinhoso e seguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei, irei. Olá a todos, nós estamos começando mais um programa, Conversas de Teologia, pela TV Evangélica do Cariri. Eu sou o pastor Denilson e o nosso convidado de hoje é o pastor Leandro Lins. Ele é formado pelo Seminário Batista Cariri, é também bacharel em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande, advogado devidamente licenciado. E no programa de hoje nós vamos debater mais um tema
que circunda as nossas igrejas há muito tempo e com uma intensidade, pelo menos na nossa vida contemporânea de igreja hoje. Então, o tema do nosso programa hoje é pena de morte. Eu vou dar a oportunidade ao pastor Leandro Lins para que ele possa falar um pouco do seu ministério e também do seu trabalho. Ok, Denilson, pastor Denilson, é um prazer estar aqui junto com o público da TV Evangélica do Cariri e tratar de um tema tão importante e realmente tão relevante para os nossos dias e, como você falou, nos últimos tempos também, por causa da política, tudo, uma relevância trazida novamente aí com respeito a esse tema. Eu sou pastor da Igreja Batista Regular Filadélfia, aqui no Frei Damião, em Juazeiro do Norte, e venho da Paraíba, lá de Souza. Sou casado também com Vitória Lins e para mim é um prazer imenso estar servindo ao Senhor, tanto na área da teologia como também do direito, aqui nessa região do Cariri. Ok, se você ainda não é um inscrito do canal, então inscreva-se no canal e contribua também com o nosso programa. Então, tema pena de morte. São muitas as questões que se levantam quando fala sobre pena de morte. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta: a pena de morte não viola o direito fundamental da vida? Ok, pastor, uma pergunta muito importante e realmente muitos têm argumentado nessa linha. E o argumento básico é de que, pelo contrário, a pena de morte ela sempre serviu com o intuito de proteger o direito fundamental da vida, já que é um direito fundamental e o mais precioso de todos, porque sem ele nenhum outro direito pode ser exercido, sem um direito à vida, é que existe a pena de morte, para exatamente pela prevenção geral da pena, amedrontar e de fato aí arrefecer os anseios assassinos que podem existir no meio da sociedade. Então a pena de morte ela serve exatamente com o propósito de proteger a vida e impedir que ela seja tirada sem um motivo justo e assim violando a paz social, de modo que muito pelo contrário, ela não viola, mas protege o direito fundamental à vida. Muito tem se falado sobre a questão do governamental, Sim. de tal prática, né? A pena de morte ela é determinada pela Bíblia ou ela deixa essa questão realmente para cada governo? Eu creio que sim, a Bíblia traz. Claro que cada governo aí tem liberdade, a partir da sua maioria, de decidir os ditames legais do seu país, mas me permita aqui nas Escrituras evidenciar alguns argumentos e algumas provas de que de fato a Bíblia traz com clareza a questão da pena de morte para os nossos dias. Primeiramente, a gente tem que entender que a pena de morte ela é estabelecida por Deus antes da lei mosaica, antes da lei de Moisés. Lá em Gênesis 9:6, nós já temos o Senhor estabelecendo lá, após o dilúvio, a pena de morte como algo a ser aplicado na sociedade, uma vez que viola o direito, como a gente acabou de falar, fundamental da vida. Então, Gênesis 9, capítulo 6, a Bíblia vai dizer: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, pelo fato de o homem ser a primazia da criação e carregar nele a imagem divina, ele não tem autoridade de tirar a vida de alguém sem motivo justo. Ao ponto que, se ele tirar a vida de alguém sem motivo justo, segundo o Senhor estabelece aqui já em Gênesis, no começo da humanidade, ali, lá na época de Noé, pós o dilúvio, se isso acontecer, o sangue do homem ser tirado sem motivo, também o sangue do assassino deveria também ser derramado para que houvesse aí uma justiça proporcional, aí, equivalente, para que de fato não acontecesse isso no mundo e pudesse de fato ser evitado, uma vez que um grande direito, o maior de todos, o direito à vida, estaria sendo violado. Então a gente vê isso também, então, continuando na lei mosaica, que a Bíblia chama de lei perfeita, a lei santa do Senhor. Deus recepciona esse preceito de pena de morte também na lei mosaica. A gente vai ver então aqui em Êxodo 21,
onde o Senhor também vai estabelecer essa questão aí da pena de morte. Quem ferir a outro, Êxodo 21:12, de modo que este morra, também será morto. O texto é muito claro. Então, na lei de Moisés, lei dita como santa, pelos apóstolos, inclusive no Novo Testamento, que reflete o caráter do Senhor, é estabelecido também aí a pena de morte. Só que aí também vem, por último, o principal argumento, que é hoje, né, na nova aliança, depois da cruz, depois da crucificação, depois de Cristo. Será que Jesus também, junto com os apóstolos, recepcionou essa aplicação de pena, ou essa pena, a pena de morte, a pena capital? A gente vai então primeiro para os evangelhos e percebe então aqui inicialmente, a gente vai ter o próprio Sermão do Monte, o Senhor trabalhando aqui no verso 21 a questão do homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, Mateus 5:21, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Quando o Senhor traz esse verso, ele faz aqui alusão tanto aos ensinos rabínicos da época, mas também à própria lei mosaica, e esse texto que acabamos de ler. A ideia de que quem assassinar, lembrando que a ideia aqui de matar tem a ver com assassinato, né? Matar sem motivo, então quem fizesse isso estaria sujeito, como diz lá a lei mosaica, à condenação. E aqui Jesus então traz de volta esse ensino. E essa era a hora, pastor Denilson, dele mudar alguma coisa, como alguns vão argumentar, que Jesus mudou, que hoje não se aplicaria mais. Essa era a hora de Jesus então mudar o entendimento que se tinha no contexto de Israel da época. Mas ao invés de fazer isso, o Senhor Jesus ele apenas aqui mostra um sentido mais profundo ainda de se matar, que não é apenas matar fisicamente, mas também quando você xinga um irmão, quando você profere um insulto a um irmão, como diz o texto, quando você, a ideia aqui mata ele no coração, se ira no coração, a ideia de Cristo é que você já está pecando, e se você não se arrepender desse pecado, já seria réu aí da condenação eterna. Então, apesar do ponto ser esse aqui, o aprofundamento do entendimento da lei, de que matar alguém não é só fisicamente, mas a partir do coração já está matando alguém, mas Jesus, a partir do silêncio, ele não, em momento algum aqui, argumenta contrário à pena de morte. Seria essa a hora dele dizer que mudou, que não se aplica mais. Mas ele não faz isso. Fica ainda mais claro essa ideia lá em João 19, onde ele está lá sendo carregado para a crucificação, no julgamento, o famoso julgamento lá por Pôncio Pilatos, né, o mais injusto da história, uma vez que condenou o homem mais inocente que já existiu. No verso 10, capítulo 19 de João, diz: então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? O que é que Pilatos está dizendo? Não sabes que eu tenho autoridade para te matar? Que eu tenho autoridade para aplicar sobre você a pena de morte? O que é que Jesus responde a Pilatos? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então perceba que Jesus ele deixa aqui claro, através do texto, pelo menos de modo implícito, de que de fato a autoridade que Pilatos tinha para aplicar a pena de morte tinha sido dada por Deus a ele. Se essa pena, naquele contexto, ia ser aplicada de modo injusto ou não, não é o ponto aqui que eu estou querendo trazer. A gente sabe que foi uma pena injusta porque o réu era inocente. Por isso que a pena foi injusta. Mas não porque a pena de morte em si, o método, estava aqui sendo condenado por Jesus. Então, a gente vê que Jesus aqui, em nenhum momento no Novo Testamento, ele espanca a pena de morte, ele retira aí a sua aplicabilidade para os dias de hoje, mas pelo contrário, reconhece que Pilatos, ou o juiz da época, tinha autoridade para aplicar a pena de morte porque Deus tinha dado para ele. E a gente chega então para o fim desse argumento com respeito à nova aliança, para a parte dos apóstolos, que são as autoridades do ensino de Jesus. E aí vai ficando ainda mais claro. A gente chega, por exemplo, no contexto de Paulo, de fato seria aí a maior autoridade de Jesus da história, uma vez que escreveu quase metade do Novo Testamento. A gente vai então ali em Atos 25:11. Atos 25:11. E aí Paulo diz a seguinte coisa. Atos 25, verso 11.
Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Temos aqui então Paulo no contexto perante Festo, argumentando aqui, apelando para César, com respeito às acusações que tinham sobre ele. E Paulo deixa claro que ele não deveria ser punido, não é porque a pena de morte fosse algo mal ou ruim, é porque ele era inocente com respeito aos crimes que a pena de morte deveria ser aplicada. Então a gente percebe aqui que Paulo, em nenhum momento, argumenta contra a pena de morte, contra o método penal, contra o tipo de pena. Não, ele reconhece que existem crimes dignos de morte, ou seja, existem crimes dignos de pena de morte. Ele não é contra isso. Ele só vai se autodefender e dizer que ele não se encaixa dentro destes crimes, porque se encaixasse, justamente deveria ser penalizado com a pena de morte. E aí, para encerrar, ele fecha isso de modo bem mais claro, diante de todos os argumentos aqui agora referidos, no capítulo 13 de Romanos, onde ele exatamente está tratando sobre a relação do cristão, da nova criatura, com as autoridades terrenas. E aí Paulo, argumentando sobre isso, chega no verso 4, ele diz aos irmãos de Roma: visto que a autoridade é ministro de Deus, é um servo de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Por quê? Porque não é sem motivo que ela quem é a autoridade, traz a espada, certo? Marraira, ou marraira. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. No contexto aqui de Roma, pastor Denilson, espada, todo mundo aqui vai saber logicamente, não tem como se referir a algo que vai trazer conforto à pessoa. Espada, no contexto romano, era aquilo que trazia pena, punição, castigo, morte. Não tem como a gente escapar disso. E no próprio contexto da carta aos Romanos, no capítulo 8, quando o Senhor vai falar que nada poderá nos separar do amor dele, dentre as coisas que não podem nos separar do amor de Deus é a espada. E o que é a espada ali? A morte. Então, a partir do contexto de Romanos, de modo imediato, e também o contexto mesmo, além da cultura romana, não tem como a gente escapar de afirmar que quando Paulo diz que a autoridade traz a espada, Paulo está dizendo, a autoridade tem o poder de punir, inclusive com pena de morte. E por isso nós devemos temer a autoridade e não devemos fazer o mal. De modo que a gente vê de modo claro que desde o Antigo Testamento, antes da lei mosaica, na lei mosaica e pós-lei mosaica, na época de Cristo e os apóstolos, percebemos aí então a Bíblia, como foi perguntado, se a Bíblia determina, vemos a Bíblia então deixando claro que a pena de morte é uma pena cabível para todas as épocas, é uma pena que não é algo belo, algo bonito, mas é uma pena necessária por causa da realidade pecaminosa do homem. E ela é uma pena que é preciso existir para proteger o mais belo dos direitos, que é o direito à vida. Então, de fato, a gente não pode negar que a Bíblia determina a pena de morte. Só para uma coisa que eu esqueci de citar, na primeira pergunta, sobre a questão da violação da vida, também tem a ver com essa aqui. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele, filósofo político suíço, do século XVIII, ele vai trazer uma frase muito interessante, argumentando a favor da pena de morte. E ele vai dizer que a pena de morte, ela existe, para que, de fato, não exista a violação à vida, que um ente social ou que um cidadão se submete à possibilidade de que, se ele assassinar, possa ser morto. Em outras palavras, a pena de morte, ela deve existir, ou ela permite-se existir, porque o cidadão, não querendo que ela exista, de fato diz, olha, é tão horrível o assassinato, é algo tão que deve ser rechaçado, espantado da sociedade, por ser tão maligno, que a gente permite que exista a pena de morte se um de nós aqui da sociedade cometer o assassinato. É algo tão grave que a gente se coloca aí sujeito à pena de morte, caso um de nós possamos cometer. Por quê? Porque ela fere o direito fundamental à vida. Então, no seu entendimento, a pena de morte, ela está além
da sociedade ser teocrática ou não. Então, seja ela teocrática ou não, então a sociedade, ela escuta a determinação de Deus, é isso? Isso, eu entendo de fato que hoje a gente tem que viver numa sociedade teocrática, como foi o caso de Israel, de forma nenhuma. É por isso que a gente argumenta tanto antes da lei mosaica, quanto também depois da lei mosaica, para dizer que não é porque a gente aplica a pena de morte por querer uma sociedade ou esperar que a nossa sociedade seja teocrática, porque a gente sabe que não é, a gente não deve também impor às pessoas o respeito a Deus. O argumento, em suma, pastor, é exatamente o ponto de que os governos civis, que não têm a obrigação de temer a Deus, nem seguir as Escrituras, eles têm a liberdade de aplicar a pena de morte ou não. Dito isso, a gente pode dizer que, segundo a filosofia cristã, ou segundo os ensinos de Cristo, os ensinos da Bíblia, os países que aplicam a pena de morte, eles estariam sendo mais justos. Então é a ideia de que, se um país aplica a pena de morte para quem mata sem motivo, assassina de modo premeditado, esse país ele vai ser mais justo do que os países que assim não fazem. Ok. E eu queria começar esse segundo bloco fazendo uma menção a um dos grandes cabeças da Igreja Católica Romana, chamado Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, ele disse o seguinte sobre a pena de morte: o todo vale mais que a parte. Se a parte ameaça o todo tem o direito de eliminar a parte que a ameaça. Assim, o corpo todo é mais que a mão, parte. Se alguém tem câncer na mão, parte. O câncer que ameaça a vida do corpo todo, há direito dele amputar a mão para salvar o todo. Assim, o criminoso é parte da sociedade. E se, com seus crimes, ele ameaça a vida da sociedade, esta tem o direito de eliminar a parte, o criminoso, para salvar o todo, a sociedade. Por que eu estou colocando? Porque muitas vezes essa ideia de pena de morte, ela sobrecarrega mais aqueles que são identificados como protestantes, como evangélicos. Mas a própria Igreja Católica, através dos seus líderes, apresenta também essa ideia. Como o senhor vê essa questão do catolicismo romano, através de Tomás de Aquino, abordar dessa forma? Na verdade, eu creio que a partir desse ensino do Tomás de Aquino, a gente percebe que a Igreja Católica, na sua tradição, ou nas suas bases doutrinárias, né, em muitos aspectos ela segue também os mesmos princípios bíblicos em várias áreas que também nós, protestantes, seguimos. E Tomás de Aquino aí não está nada mais nada menos do que refletindo este ensino que a gente tratou aqui na Bíblia, e que também o próprio Rousseau, que não podemos dizer que era um religioso ou que seguia de perto os preceitos religiosos, acaba também seguindo, quando ele diz a famosa frase: é para não ser vítima de assassinato que um cidadão consente em morrer, caso seja. Então, essa frase de Rousseau, ela cola aí, de fato, claramente, com o que Aquino fala. Não é bom o câncer, não é confortável retirar um tumor. Ninguém concorda com isso. Mas quando ele existe, ele pode se deixar no meio do corpo, contaminar todo o resto. E ao fazer isso, né, toda a sociedade torna-se contaminada quando não se pune, não se condena os assassinos. Então aqui um exemplo bem recente, pastor Denilson, de uma consultoria jurídica para um colega, pastor inclusive, de um caso dentro do contexto dele, na área penal, e estudando o caso dele eu percebi que essa pessoa que lhe pediu o aconselhamento jurídico já tinha sido condenado pelo júri, de fato assassinou, foi comprovado isso numa região aqui do Brasil, num outro estado, matou uma pessoa e o júri condenou por causa das brechas legais do garantismo penal brasileiro. Ele ia ficar aí em torno de uma pena de entre 1 ano até poderia chegar, né? Então 2, 3 anos. Então você pense aí, uma pessoa mata alguém, tira a vida de alguém, e aí por causa de alguns privilégios legais que aí cada pessoa, cada indivíduo pode ter de forma variada, acaba quase não sendo punida, quase não sendo penalizada. Isso faz o quê? Estimula
né, o assassinato, fala a nós que todos nós podemos sim matar pelo menos uma pessoa na vida, que se formos réu primário aí, segundo outros privilégios, não matarmos com nenhum agravante, a gente pode aí sair quase ileso da justiça penal. Então o que Aquino fala aí, é o que Rousseau falou, é o que também Kant, filósofo alemão muito famoso, vai também trazer a ideia da proporcionalidade. Se alguém mata sem motivo, não existe nenhuma outra pena que pudesse comparar. Aqui no Brasil a gente acaba trazendo a pena de prisão de liberdade, que é uma influência aí histórica do iluminismo, Cesare Beccaria, famoso criminalista italiano, e que aí mais recentemente o Norberto Bobbio, filósofo político, também na mesma região, e que tem influenciado aí as constituições ocidentais, retirando a pena de morte, na ideia de que ela seria algo abusivo, algo desproporcional. Na verdade, não, né? Desproporcional é isso que a gente vê. Alguém mata, às vezes de uma forma arbitrária, uma pessoa, de uma forma assombrosa, tira a vida dela, uma pessoa honesta, e de repente aquela pessoa ali quase nem é penalizada, quiçá uma pena capital. Então, de fato, a gente defende que proporcionalidade de pena seria se alguém que mata sem motivo, ou por motivo fútil, torpe, também sofresse a mesma pena por parte, claro, do Estado, não do indivíduo, uma vez que Jesus deixa claro, né, na ideia de dar outra face e tudo mais, de que a vingança individual ela não é permitida, ela não é estimulada por Deus, nunca foi. Deus manda a gente entregar a vingança nas mãos dele ou autoridades que ele instaura, que ele institui na terra. O senhor falou na questão de Jesus, de dar a outra face, né? Que é um dos argumentos que se usa com relação a isso. Sim. Então, quem defende, né, a não aplicação da pena de morte, diz que, na verdade, a pena de morte é uma falta, né, a falta da misericórdia, porque o Senhor Jesus foi muito mais misericordioso. Como o senhor vê essa questão? Pena de morte, misericórdia. Ok, a misericórdia, pastor Denilson, primeiro, a gente tem que partir de uma definição de misericórdia. E para você definir qualquer coisa, você tem que ter um método, você tem que ter um paradigma, uma base. Eu, como cristão bíblico, defino misericórdia a partir do que o ser mais misericordioso que já existiu na terra, Jesus, e estabelece. E a misericórdia segundo Cristo está nas Escrituras. Então, o mesmo Cristo que perdoa o publicano, que perdoa o pecador, que até mesmo o assassino é perdoado por ele, é o mesmo Cristo que em nenhum momento desautoriza a aplicabilidade da pena de morte aqui na terra. Inclusive você usou aí esse argumento que é muito usado por quem é contra cristão, quem é cristão e é contra a pena de morte, gosta muito de usar esse argumento aí do dar a outra face, né? O que parte de um entendimento fora do contexto, porque você vê mesmo lá no Sermão do Monte que o Senhor trata do homicídio, como eu acabei de citar aqui na entrevista, onde seria o momento ali, e também tem a questão da vingança. Só que na questão da vingança, Jesus ali vai trabalhar a vingança pessoal. Tanto que, se você for olhar lá os pronomes usados em Mateus, no Sermão do Monte, você vê que Jesus claramente está tratando aqui com pessoas em particular. Né? Versículo 38, não resistais vocês, meus discípulos, Sermão do Monte direcionado aos discípulos, ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volte também a outra. Aqui a ideia, você não deve se vingar, que não é novo, antigo, e aqui Jesus, os apóstolos também deixam isso muito claro, a gente não deve se vingar pessoalmente. E aqui também tem uma outra explicação, muito bem elaborada pelo reverendo Augusto Nicodemos, em um dos vídeos sobre pena de morte, inclusive, que ele vai tratar, que aqui provavelmente, ferir na face direita era um tipo de tapa com essa parte da mão. Não seria dar uma tapa como a gente dá hoje, normalmente, mas seria dar uma tapa aqui, né, com essa parte aqui da mão, ali na face direita da pessoa. E o que isso significava? Um gesto de humilhação. Aqui então a ideia seria, quando você, discípulo de Jesus, for humilhado por causa da fé cristã, não revide, não dê em troca, não resista, né? Não dê mal por mal. E aí Paulo vai deixar esse elemento aqui do Sermão do Monte muito claro, naquele contexto próximo, inclusive, de Romanos. Veja como a palavra de Deus ela é perfeita e completa.
se no capítulo 13 ele vai tratar da pena de morte a partir do Estado, no verso 12, nos versos finais, ele vai tratar exatamente do que Jesus acabou de falar aqui no Sermão do Monte, versículo 19, capítulo 12 de Romanos. Não vos vingueis, ou seja, vocês, discípulos de Cristo, que amam a sua palavra, eleitos, que foram salvos pela fé, mediante a graça do Senhor na vida de vocês, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança jamais pode ser particular, pessoal, né? Como diria o direito penal, o uso arbitrário das próprias razões. De forma nenhuma, e a gente concorda com isso. Né? Pelo contrário, versículo 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, diz Paulo. E aqui ele está refletindo esse ensino de Jesus no Sermão do Monte. Só que no mesmo contexto, na mesma carta, acabou esse versículo, ele trabalha então a questão da pena de morte a partir da autoridade. Percebe então que a Bíblia deixa muito claro de que a questão ali de Jesus, no Sermão do Monte, assim como também aqui Paulo deixa muito evidente, é vingança pessoal. Vingança pessoal é proibida por Deus, é pecaminosa, essa ideia de justiceiro, que a gente também às vezes assiste séries, né, filmes e vibra, a pessoa vai lá e se vinga e mata. Não, isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Mas, quando você entrega essa vingança nas mãos do Senhor, ou nas mãos de uma autoridade que o Senhor institui, como a gente entende que é no caso do Estado hoje, né, você de forma nenhuma está pecando, de forma nenhuma não está sendo misericordioso. Por quê? Porque quem estabelece misericórdia é o Senhor. Deus é quem estabelece nossa filosofia, nossa forma de pensar. Como diria Paulo, levar todos os pensamentos cativos, aprisionados a Cristo. Então, se eu faço isso como cristão e me submeto ao que Cristo estabelece sobre todas as áreas, o que Cristo estabelece sobre misericórdia? Que pessoalmente eu devo perdoar quem me fere, mas que também eu posso entregar nas mãos da autoridade o exercício de justiça, e fazendo isso eu não vou deixar de exercer misericórdia. Até porque se isso acontecesse, eu estaria dizendo que Deus não é misericordioso, porque Deus apoia a pena de morte, né? Deus apoia aí o julgamento. Inclusive, a gente vai ver lá em Apocalipse um Cristo que muitas pessoas não conhecem. Você conhece aquele Cristo Cordeiro, né, de perdão e misericórdia, mas Cristo também é justiça. Cristo também vai pegar os assassinos e jogar no lago de fogo, que é a segunda morte, capítulo 21 de Apocalipse. Então, perceba que a gente não pode pegar só um lado da divindade. Né? Deus, ele é misericordioso, Deus de graça. Ele perdoa, ele transforma as pessoas. Mas essa misericórdia tem limites. Né? E a gente vê isso tanto nas condenações a nível eterno, como, por exemplo, também na questão aqui imediata terrena. Ok. Um outro argumento em cima disso é que existe aquele pensamento de uma dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento. E uma prova que eles fazem com relação à pena de morte é justamente porque no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, em Levítico, certo? 20, em Êxodo 21, que a pena de morte seria estabelecida para aquele filho que amaldiçoava o seu pai, os seus pais. Ele diz, olha, isso no Novo Testamento nós não temos. Então, eles fazem esse pensamento, certo, de separação, né? Essa dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento. Como o senhor vê essa questão? Tem mesmo essa diferença, ou nós temos um só Deus com o mesmo pensamento e que essa aplicação poderia ser vista nos nossos dias? Pastor Denilson, é uma pergunta muito importante e muito interessante também, né, que serve para a gente explicar melhor essa questão do argumento. Eu creio que a pergunta aí ela está sendo traçada e direcionada entre conteúdo e forma, princípio e regra, né? O princípio e a aplicabilidade do princípio. Eu creio que o Novo Testamento recepciona o princípio da pena de morte. Não, na verdade, o Novo Testamento recepciona o princípio da pena de morte. Eu não vejo a Nova Aliança recepcionando as formas em que essa pena de morte era aplicada. Lembre também que a pena de morte ela não foi estabelecida somente na lei mosaica. Ela já existia antes da lei mosaica. E antes da lei mosaica, a pena de morte já foi relacionada a quê? Somente a questão ali de morte sem motivo, morte premeditada. Então, lá em Noé, a gente tem o estabelecimento da pena de morte relacionada à questão da morte premeditada, da morte sem motivo, do assassinato.
Então, na lei mosaica, Deus vai regular, vai trazer outras questões, mas eu creio que, de fato, como o senhor mencionou, está relacionado à pureza que a nação deveria ter, o testemunho que a nação de Israel deveria ter, e, de fato, uma questão especial de ser uma nação teocrática. Então, de fato, ali nós temos realmente uma ampliação das possibilidades de aplicação da pena de morte. Para os dias de hoje, a gente não vê, na nova aliança, sendo recepcionado essas formas de aplicação da pena de morte, questão de desrespeito aos pais, né, adultério, entre outras formas. Estupro também, a gente não vê recepcionado. Inclusive, um argumento interessante que o Walter Kaiser, que é uma autoridade do Antigo Testamento, vai trazer no seu livro sobre questões éticas, trabalhando a pena de morte, é que para todos os crimes que tinham pena de morte, com exceção do assassinato, havia resgate. Havia uma forma de você oferecer algo, seja a pessoa ferida, seja a Deus para aplainar a sua ira, tinha uma forma de você oferecer algo em troca para que não fosse punido com a pena de morte. O único crime que não havia resgate seria exatamente o assassinato. Então isso é interessante, porque se a gente for aplicar na questão salvífica, né, quando Cristo veio, ele se tornou o nosso resgate diante de Deus, né, para todos os nossos pecados, né? Então isso a gente não precisa mais oferecer nenhum animal e tal nos dias de hoje. A gente poderia então perguntar, mas aí também não inclui a pena de morte? A gente vai ver que não, porque, como eu já falei, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai estar argumentando e trazendo a pena de morte para os dias de hoje. Então, eu creio que a minha posição é que, em regra, deve ser aplicado a pena de morte apenas para crimes premeditados, assassinatos. Em regra, deve ser a pena de morte para esse tipo de crime, baseado lá em Gênesis, antes da lei mosaica. A própria lei mosaica também confirma, e eu não vejo no Novo Testamento outras formas para a aplicabilidade da pena de morte defendida. Então, por causa disso, eu me sinto seguro em dizer que aplicar a pena de morte com respeito ao assassinato, ou seja, matar alguém sem justo motivo, de modo premeditado, é justo e, de fato, não fugimos da verdade do Senhor. Para aplicar a pena de morte para outros crimes, que também são graves e tal, aí eu me sentiria menos fundamentado para os dias de hoje. De modo que eu entendo que foi recepcionado o princípio, mas realmente cada Estado deve aplicar a pena de morte de acordo com o que a maioria, ou que os cidadãos de cada Estado entendem serem os crimes graves ao ponto da pena de morte. Eu entendo que, proporcional, na minha cabeça, hoje mesmo, só seria o fato do assassinato, que a pena capital deveria ser instaurada. Os outros crimes, eu creio que deveria ter outros tipos de penas menos duras, que pudessem, então, tratar do caso. Por exemplo, uma pena que envolvesse bens, eu creio que proporcionalmente podia haver aí a devolução do bem, mais multa, indenização, né, para que a pessoa fosse ali punida por ter feito aquele crime, mas que não pagasse com a vida o furto ou o roubo no caso, o furto de um bem. Quando envolve roubo, porque já no direito penal vai envolver a ameaça, a violência, a gente teria que ter uma outra discussão. Talvez realmente a prisão fosse sempre, como é hoje no Brasil, a mais proporcional. Agora, para a pena de morte, eu defendo apenas no caso de assassinato. Ok. Então, no seu pensamento, na maneira como o senhor entende a pena de morte, como o senhor veria a questão daquele cristão que tem como base, como fundamento as Escrituras, e ele fica neutro nessa questão? De que maneira o senhor vê esse cristão? Eu creio que, pastor Denilson, a gente está aqui nessa terra, como diz Jesus no próprio Sermão do Monte, para ser sal e luz, certo? Ser sal e luz. E o que é ser sal e luz? É fazer diferença, é trazer a verdade para onde nós vivemos. E a verdade está com Cristo. Não estou aqui dizendo que outras religiões, outras filosofias não possam trazer algum tipo de verdade. Eu creio que trazem, mas são verdades que concordam com Cristo. Naquilo que eles discordam, Cristo está certo, porque Ele é o Senhor da terra, Ele é o grande mestre, o grande Deus encarnado, é o que nós cremos. De modo que, diante disso, um cristão neutro é muito complicado, porque ele está aqui para dizer a verdade. E se alguém me perguntar qual é a posição
que Cristo teria com respeito à pena de morte, eu não tenho como negar em dizer que não seria essa, ok? Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, não seria essa? Vou estar mentindo, né? Para parecer mais politicamente correto. Não, essa seria a posição de Cristo que a gente vê diante das Escrituras. Aí você vai me perguntar, eu vou dizer, não, eu não sei, ou então Cristo não quis tratar sobre isso. O máximo que eu posso dizer, eu acho isso honesto, é que de fato a Bíblia como um todo, ela tem um propósito central de religar, restaurar o relacionamento de Deus com os homens perdido por meio do pecado. Isso eu concordo. Esse é o foco central da Bíblia. Então, de fato, o púlpito das igrejas e os pastores têm como ênfase, deve ter como ênfase a pregação do Evangelho, né? É Cristo que veio para a terra para perdoar os pecados e salvar, inclusive, os assassinos dos seus pecados. Essa deve ser, então, a ênfase, né, das igrejas, da religião, do cristianismo, porque essa é a ênfase bíblica. A história redentiva do Velho e Novo Testamento trata especialmente sobre isso, a restauração do relacionamento entre Deus e os homens. Só que nesse processo, nós temos também princípios, que, por mais que a gente possa até falar de modo secundário, tocam em várias áreas da vida humana, né? Toca na questão ética, toca na questão do direito, da justiça, né? Nos dá nortes de como devo me portar na sociedade, como deve ser meu relacionamento com o público ou com a esfera pública, me direciona em várias áreas. De modo que eu creio que um cristão que questionado sobre isso, se cala, ele está talvez com medo de dizer a verdade cristã, ou então ele não estudou, ou então ele não meditou ainda o suficiente com respeito a isso, né? Ou então ele está aprisionado a alguma ideologia passada, ou uma ideologia do mundo, que ele aprendeu na escola, dos pais, na faculdade, e aí ele aprendeu aquela ideologia e não está conseguindo, como manda Romanos 12, renovar a sua mente, a partir das Escrituras, a partir do ensino de Cristo. Então essa posição de neutralidade, eu creio que é complicada. Eu creio que, de fato, mais uma vez repito, a igreja deve ter um posicionamento claro, enfático, com respeito à salvação do homem no quesito eterno, a salvação eterna do homem e tal. Mas daí a se calar em todo o contexto, mesmo na faculdade, mesmo no ambiente público, não poder então declarar os preceitos e princípios que o Senhor estabelece, eu acho que a gente acaba apagando aí a luz que deveríamos ser, ou diluindo o sal que deveríamos ser para salgar esse mundo que nós estamos. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite da TV Evangélica do Cariri, dizer que é um prazer estar aqui, um prazer ter esse contato com o público. As perguntas do pastor Denilson, perguntas relevantes e importantes, que eu acho que resume bem os questionamentos dentro dessa temática, dentro dessa área. Eu encerro então, aconselhando então os irmãos, primeiro, antes de tudo, ter misericórdia na argumentação, né? Tratar o mundo como pessoas que muitas vezes não foram ainda libertas dos seus pecados, em que sua mente ainda está ali obscurecida pelos ensinos desse século caído. Então, os irmãos, quando forem tratar, primeiro, antes de tudo, trate com misericórdia. Não chegue impondo, batendo, né? Como, de fato, você tem a verdade, mas ela deve ser transmitida com graça, né? Claro que às vezes a gente vai poder argumentar com mais ênfase dentro do contexto, né? Mas não confunda a ênfase com virulência, não confunda a ênfase com maldade, ênfase com ira. Cuidado com isso, né? Então, tratar com misericórdia aqueles que são contrários a isso. Olhar para o lado, olhar sempre, tentar olhar para um lado bom. Eu sei que aqueles que são contra, muitas vezes tem uma intenção ali boa, lá no fundo ali, tem uma intenção de que, né, a gente deve dar uma outra chance, e quando a gente então mata alguém através do Estado, a gente acaba tirando aquela pessoa do seio social, sem a oportunidade dela ser restaurada. Eu sei que tem esse fundo, essa intenção, muitas pessoas têm essa intenção, talvez, que reflitam uma certa bondade, né? Claro que a gente entende que não é aí uma bondade completa e justa, porque se fosse a gente seria a favor, né? Ou seja, seria contra a pena de morte. Mas olhar para esse lado também. Uma segunda coisa, a intenção das pessoas muitas vezes é uma intenção boa, elas querem
elas entendem que assim vão estar amando, né? Quando elas são contra a pena de morte, elas vão entender que estão amando ali essas pessoas que cometeram esses crimes. Então, olhar para esse lado, que ajuda a gente a saber conversar com mais honestidade, sem também julgar as pessoas a partir de impressões, né? Em terceiro lugar, tentar então colocar esse tema dentro de contextos propícios, né? Não acho que isso tem muito a ver com várias áreas, política, entre outras coisas. Lembre que, para quem é pastor e para quem prega, tente pregar as Escrituras, né? Abra a Bíblia, abra o texto, e também não tente encaixar dentro do texto posições pretéritas que você tem em qualquer área. Então, abrir o texto bíblico, exponha a palavra de Deus, e se ela te manda dizer isso, diga. Se você vai expor Romanos, né? De modo que Romanos 13, como eu já fiz na minha igreja, e aí não teve como eu fugir de não tratar sobre esse tema, porque o texto me dá essa margem e tem uma relevância para a minha época, para a minha sociedade, não tem como não tratar desse tema. Então, tente se apegar às Escrituras, não tente também estar forçando aí a igreja, de repente, a ser um palco de debates políticos. Não é essa a ênfase da casa do Senhor, não é essa a ênfase da igreja. Agora, na faculdade, no trabalho, debates públicos, eu creio que todo cristão, logo naquela pergunta de neutralidade, tem o direito, como cidadão, de se posicionar, de colocar para fora seus princípios, que são coerentes, são abrangentes, tem coerência interna, tem congruência, tem aplicabilidade. De fato, o cristianismo ele não se coloca inferior ou abaixo de nenhuma outra filosofia. A gente tem que ter certeza disso, certo? Convicção disso. Não tenha medo. Nós somos mais que vencedores, né? Sobre os ensinos de Cristo, nós temos fundamento para ir até o fim, defendendo a verdade e a justiça. Então, fique em paz, meu irmão. Lembre que Deus tem controle de todas as coisas. Deus é quem pode transformar o coração, a mente das pessoas. Nós temos o papel apenas de argumentar, de falar, de pregar o Evangelho como um todo o desígnio de Deus. Não só uma parte do Evangelho ou outra, não só a parte que trata de salvação, mas a parte também que trata das questões éticas. A gente tem que pregar todo o Evangelho. Então prega a palavra, prega a Bíblia com misericórdia, com amor, tendo paciência e esperando que Deus faça a obra, porque Ele faz. Ok, então muito obrigado mais uma vez. Nós estamos encerrando. Fique com Deus e até o próximo programa.